Olá, eu sou Virginia Hag, especialista em neurociência, psicologia cognitiva e mestre em economia. E neste canal, toda semana, você encontra um vídeo novo para lhe ajudar a desenvolver suas soft skills e assim se tornar um melhor líder. No vídeo de hoje, eu trouxe um tema que está muito na moda, né? As pessoas falam muito, né, sobre a questão da síndrome do impostor. E eu quero trazer para vocês uma nova perspectiva sobre essa síndrome do impostor, baseado na pesquisa de uma professora muito famosa aí do MIT, a professora Basima Tawfik. Em sua pesquisa, ela trouxe alguns fatos novos para a gente repensar essa questão do síndrome do impostor. O primeiro, que ela traz justamente essa ideia, essa reflexão, por que a gente tem que transformar tudo hoje em síndrome? Por que tudo tem que ser visto como algo, uma doença debilitante? Algo que a gente tem que evitar a qualquer custo. E ela trouxe justamente essa visão para nos mostrar que, na verdade, a síndrome do impostor, para a maior parte das pessoas, é uma coisa que a gente sente sempre que a gente está diante de uma nova fase da vida, de um novo desafio. Se eu acabei de ser promovida a gerente, é natural que eu fique com um certo receio. Será que eu vou ser uma boa gerente? Porque afinal eu ainda não exerci a gerência. E só tem um jeito de eu saber se eu vou ser boa mesmo. É fazendo, eu vou aprender. Durante um tempo eu vou ficar vulnerável. Segundo ponto que a Basima traz é que, de fato, quando as pessoas sentem que elas não estão, sentem, de certa forma, essa síndrome do impostor, as pesquisas dela mostraram que, de fato, as pessoas acabam se preparando mais. Elas vão atrás, elas estudam. Se eu ainda não me sinto seguro o suficiente no cargo de gerência, de diretoria ou mesmo de CEO, é natural que eu vá buscar ajuda, eu vou buscar um coaching, vou buscar contactar outros líderes, de repente, que são super inspiradores, outros líderes que já passaram também pela mesma situação do que eu e vão me preparar, me organizar e me capacitar. Então, aquele sentimento de que você não é suficiente, ele de fato faz com que você se prepare. Isso é algo muito positivo. Então, você sentir que, de certa forma, você ainda não está pronto para exercer aquela função, pode trazer grandes benefícios se você, de fato, for uma pessoa de ação e se dedicar e se esforçar. O terceiro ponto que a Basima traz e verificou nas pesquisas dela é que, de fato, pessoas que se sentem ainda não preparadas para ocupar uma determinada posição ou enfrentar um desafio, elas acabam desenvolvendo mais inteligência emocional. Por que isso? Porque elas vão buscar ajuda. Se a síndrome do impostor não faz você ficar paralisado, você de fato vai buscar ajuda, vai conversar com outras pessoas, com pares, etc. Isso eu já vi muito nos meus próprios coachings, com líderes, com CEOs, que eles assumem cargos novos, muitas vezes inclusive eles são expatriados, então além deles estarem assumindo uma direção, eles estão assumindo uma direção num país que não conhecem tanto a língua, e não conhecem o contexto, o ambiente, o mercado, então o desafio triplica nessa questão. Então é natural que as pessoas sintam um pouco dessa síndrome do impostor, mas isso faz com que elas acabem escutando mais os seus colaboradores, contando mais com eles, indo mais atrás dos clientes para entender um pouco mais o mercado e atuando mais como facilitadores e não como aqueles líderes que de fato tem que ter sempre a última palavra, do líder herói. Então, com isso, elas acabam desenvolvendo não só a inteligência emocional, mas também modelos de liderança mais justos, que contam mais com as pessoas que estão de fato envolvidas. E assim, elas empoderam mais a sua equipe e elas conseguem também atuar de uma forma mais estratégica. É claro, pessoal, que nessa pesquisa da Basima, ela não está tratando com aqueles casos extremos, com os casos onde, de fato, a pessoa acaba apresentando uma certa síndrome, no sentido de que ela não se acha merecedora
por mais que ela tenha desenvolvido as competências, esteja trabalhando e se preparando para atingir aquilo, né? Esses casos, sim, eles precisam de ajuda, né? Mas a gente também tem que desmistificar um pouco essa síndrome do impostor e reconhecer que toda vez que a gente está diante de um novo desafio, de um novo cargo, é natural que a gente se sinta um pouco impostor, porque a gente ainda não sabe se a gente vai ser capaz realmente de atingir aquele resultado. Então, e de fazer bem, né, de exercer bem aquela função, tá? É por isso que ao longo da nossa jornada a gente tem que desenvolver a nossa segurança interna. Então, para quem não assistiu ainda o meu vídeo sobre a essa questão da segurança interna, onde eu trago a ideia do filósofo Spinoza, que fala sobre a importância da gente desenvolver isso. Porque à medida que a gente vai avançando na nossa carreira e que a gente já esteve nessa situação várias vezes de enfrentar desafios novos, a gente também vai adquirindo a nossa segurança interna. A segurança que eu estou só diante de um novo desafio adaptativo. E eu já venci tantos outros, por que eu não seria capaz também de vencer este, né? Se eu me preparar, se eu contar com as pessoas que podem me ajudar a exercer melhor essa nova função e a enfrentar esse desafio da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente aqui com a gente se você também já se sentiu impostor, né, ou com medo ou com receio de assumir um cargo novo. E lembre-se sempre, né, de desenvolver a sua segurança interna para enfrentar estes novos desafios. Assista o nosso vídeo, realize mais com este simples passo e você vai ver que o filósofo Spinoza pode lhe ajudar muito a desenvolver essa segurança interna.